Os incêndios na Califórnia são uma punição de Deus. Ele está só preservando os crentes. Pois é, tem gente pensando isso e dizendo isso. Rolou na internet a imagem de uma estatueta do Oscar queimada, uma clara montagem sugerindo que os incêndios da Califórnia seriam uma punição divina porque um humorista zombou do fato de ninguém ter agradecido a Deus durante a cerimônia de premiação do Globo de Ouro. E aí, ao mesmo tempo, relatos sobre a proteção divina de um cristão. A casa dele ficou intacta enquanto todas as outras casas ao redor foram destruídas pelo fogo. Agora vamos pensar juntos. Eu acredito num Deus de milagres e manifestações sobrenaturais. Mas será mesmo que ele é um ser mimado, vingativo, disposto a causar incêndios e tragédias, matando milhares de pessoas só porque ele não recebeu um agradecimento em um evento que nem religioso era? E em relação a essa casa preservada, será que aquele cristão era o único cristão na vizinhança? Não tinha nenhum outro seguidor de Jesus que perdeu tudo? Ou será que Deus abandonou os outros porque considerou os outros indignos, então amaldiçoou? Será que eles estavam em pecado? Gente, claro que não é isso. Você sabe que tem gente que cria no seu imaginário um Deus à sua própria imagem e semelhança, e que nele projeta todas as suas taras, as suas perversidades. Uma galera que se diz crente e tem uma fixação numa visão de um Deus atrelado ao Antigo Testamento, ao Senhor dos Exércitos do Antigo Testamento. E pior, sem compreender o contexto histórico daquilo tudo. Cria um Deus que é uma espécie de ser malvado, mimado, sempre disposto a fiscalizar um erro, uma espécie de carrasco cósmico, mimado, perverso. Gente, Jesus, que é a revelação completa de Deus, nele eu vejo compaixão e misericórdia. Essa é a imagem de Deus. Lembra quando Tiago e João quiseram trazer fogo do céu para consumir os samaritanos que não acolheram Jesus? Jesus imediatamente repreendeu eles, dizendo o seguinte: o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas ele veio para salvá-las. E quando Pedro cortou a orelha de Malco, o soldado romano, Jesus imediatamente corrigiu Pedro e ensinou: quem vive pela espada, morrerá pela espada. Esse não é o caminho, Pedro. Aí você vai dizer: mas o apóstolo Paulo disse que de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Sim. Agora veja o contexto em que ele afirmou isso. Ele falava com os cristãos, ele não falava com os de fora. Ele fazia uma exortação para os cristãos não serem hipócritas e negligenciarem a vida pelo Espírito. Nada a ver com ameaças e punições divinas para quem não crê. A maturidade espiritual ajuda a gente a entender que Deus está presente tanto nas bênçãos quanto nas perdas. Sim, quando a gente experimenta vitórias, ele está lá. Mas nas tragédias, nas derrotas, ele também permanece junto com a gente. E ele permanece sendo amparo, abraço, consolo. Seguir a Jesus de Nazaré não é contratar uma espécie de seguro de vida que vai fazer com que agora dê tudo certo. E isso não significa ausência de Deus, ausência de fé ou punição divina. A maior bênção não é a ausência de sofrimento, mas a certeza de que ele nunca nos abandona, seja no riso ou seja nas lágrimas. Aliás, qual a afirmação mais presente em toda a Escritura? Eu estou contigo. É nesse Deus que eu creio. Pensa nisso, tá?